Bora treinar então o que a gente aprendeu no bloco passado? De olho na tela. Os termos das tuas águas, meus lábios mortos, os meus suspiros funcionam respectivamente como? Então vamos ler o texto. Das tuas águas tão verdes, nunca mais me esquecerei. Meus lábios mortos de sede para as ondas inclinei. Perderam-se os meus suspiros, desanimados no vento. O que aconteceu aqui? Estão fora de ordem, está meio mestre Yoda. Então a gente tem que colocar na ordem. Qual é a ordem? Eu nunca mais esquecerei das tuas verdes águas. Quem esquece, esquece do quê? É um verbo. Este verbo exige um complemento e o das tuas é o complemento desse verbo. Se ele é o complemento de um verbo com preposição, então chama-se objeto indireto. Próximo, meus lábios. Não, isso aqui é suspiro. Meus lábios. Meus lábios mortos de sede. Quem são mortos de sede? Meus lábios. Mas mortos não é um verbo. Ele está só sendo substantivo. Então, o que ele é? Está fora de ordem também. Para as ondas inclinei. Inclinei o quê? Os meus lábios mortos de sede. Então, aqui, ó, eu tenho também um verbo que exige um complemento, mas não exige preposição. Ele exige o quê? Objeto direto. Então, aqui eu tenho um objeto direto. E o último, perderam-se os suspiros. Opa, verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais ser. O que é que eu tenho? Voz passiva. Os suspiros foram perdidos. Então, ele é o que? O meu sujeito. Qual é a nossa resposta? Eu tenho um objeto indireto, tenho um objeto direto e tenho sujeito. Gabarito alfa. Próxima. A tempestade tropical de Ofélia chegou à costa sul da Irlanda. Qual é o complemento? Qual é o nome? Qual é sintaticamente o que está negritado? Objeto direto? Se eu tenho um verbo aqui que exige preposição, objeto direto que não vai ser. Sujeito? Também não. A costa foi chegada? Não, né? Adjunto adverbial, professora, não tem. Se eu sou a banca, eu tinha metido aqui, ó. Objeto indireto. Não sei nem por que a banca não fez isso, foi muito boazinha. Eu teria feito. Prof, mas ele não é objeto indireto? Não. Os verbos. Isso aqui é uma informação bem importante. Os verbos chegar, levar, ir, voltar. Quando eles trazem a ideia de lugar, não é objeto indireto. Ele é... Não, verbo levar não. É chegar, ir e voltar. Eles trazem a ideia só de adjunto adverbial de lugar. Então, se eu tenho a ideia de lugar para esses verbos, não tenho aqui um objeto indireto. Mesmo eles pedindo preposição. Quem volta, volta de. Mas não é um objeto indireto. Voltei de Cascavel. É o meu adjunto adverbial de lugar. Tá? Eita. É adverbial, tá? Não é adnominal, não. Eu acho que no gabarito de vocês, deixa eu até conferir se eu tenho que arrumar depois. 2C. No gabarito de vocês está certo. Só na hora de pintar o negocinho que eu pintei errado. É Charlie, viu, gente? Tá? É aqui, ó. Eu que pintei errado. Cadê? Próximo. O termo destacado classifica-se sintaticamente como... Opa! Uma nova série de incêndios. Uma nova série de incêndios deixou pelo menos 35 mortos. Incêndios florestais. Ele está caracterizando quem? Esse florestais está ligada à ação do verbo ou esse florestais é uma ação permanente? É permanente, porque o incêndio está ali florestal. Então, qual é a nossa função? Adjunto adnominal. Ele está caracterizando que tipo de incêndio? Que tipo de incêndio? Incêndio florestal, tá?
Então, está caracterizando esse incêndio. Adjunto adnominal. 4. Assinale a alternativa em que a frase possua adjunto adverbial. Opa! Se eu tenho um adjunto adverbial, eu vou procurar relações com modo, tempo, lugar, tá? Meu vizinho vendeu esta casa esta tarde. Opa, eu tenho aqui, esta tarde é um adjunto adverbial de tempo. Será que é a nossa resposta certa? Na outra sexta-feira... Opa, eita, será que vai estar tudo errado? Na outra sexta-feira é um adjunto adverbial de tempo também. O barulho no trânsito, de manhã até a noite... Ih, lascou. De manhã até a noite também é um adjunto adverbial de tempo. Todas as alternativas estão corretas, porque todos eles têm relação aí de adjunto adverbial. Beleza? Essa daqui fica para o próximo bloco, porque agora nós vamos ver período composto. Joga para mim. Agora nós vamos para o período composto. Minha água está pingando. Vai virar um lamaçal aqui. Então, vamos lá. Período composto, a gente já andou... Outro dia eu nem lembro por que foi, mas eu sei que eu já trouxe uma pincelada disso aqui. Nós temos período simples, lembra? Período simples só tem um núcleo e uma oração, um verbo. Meu núcleo vai ser o verbo, né? Então, só tem um verbo, morreu, período simples. Quando eu vou juntar e quero mais de uma ação, mais de um verbo, eu tenho período composto. E o nosso período composto, ele vai ser formado por orações. E essas minhas orações, mais de uma oração, então são formados por orações, estas orações serão juntadas, serão unidas, juntas. De que forma? Ou eu vou ter uma oração por coordenação, somada, né? Ou eu vou ter duas orações somadas por subordinação. Coordenação são as nossas conjunções. São as nossas conjunções todas, coordenadas. Por isso que é tão importante, eu sempre pego no pé de vocês com conjunção. Porque a conjunção vai gerar o nosso período composto. É o nome da minha conjunção, é a classificação da minha conjunção que vai dar a classificação do período composto. Se eu tenho uma oração assindética, o que é a oração assindética? Que vai ser por vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos. Ou é a minha oração principal, porque não tem conjunção. Então, é aquela que não apresenta uma conjunção. Então, vai ser por coordenação. E se eu tenho meu sabão em pó, se todo branco fosse assim, eu tenho sindética. Não vou perder muito tempo com isso. Vou mostrar para vocês só um exemplo aqui. Vou até aqui embaixo, para não precisar mudar de tela. E vou colocar o exemplo para vocês. No dia, eu vou resumir. Os alunos estão ansiosos, ponto e vírgula. Já as alunas são tranquilas. Mentira, é o contrário. Desde quando mulher é um ser tranquilo? Eu sempre fui muito estressada, muito ansiosa. Tomo uns remedinhos de vez em quando de doido para ver se fica mais calma, porque eu sou muito estressada. O negócio vai acontecer daqui 3 dias. Filho, já tô com a mala pronta, já tô cobrando fulano. Cadê? Eu deixo todo mundo doido do meu lado. Então, tá aqui, ó. Vamos fazer a classificação desses períodos. Como é que eu sei que são duas orações? Porque tem 2 verbos. Tá? Tem 2 verbos. Então, eu tenho aqui um verbo, uma oração. Que tipo de oração eu tenho aqui? Coordenada ou subordinada? Coordenada. Coordenada sindética ou assindética? Tem conjunção aqui dentro? Não tem. Então, ela é
assindética. Tá? Oração tem que ter o nominho na frente. Oração coordenada assindética. E essa segunda oração? Tem conjunção? Ai, tem um já, mas já não é conjunção, meu bem. Já é um advérbio. Então, eu tenho aqui, ó, de novo, uma oração coordenada ou subordinada. Tem conjunção? Não. Isso. Tem conjunção? Não. Então, ela é coordenada. Se ela não tem conjunção aparente, significa que ela é assindética, o que a gente chama de OK. Beleza? Vou apagar, porque você tem isso aí no seu material e eu não quero mudar de tela. Vou usar aqui embaixo para fazer o próximo exemplo. Só vou fazer um exemplo, tá? Vou fazer somente um exemplo aqui das sindéticas. Vou achar uma aqui que seja legal. Ai, eu achei que eu tivesse trazido outras. Em algum lugar eu sei que eu trouxe. Ah, mas até muito comprida para escrever. Vai essa daqui mesmo. Estudei muito. Estudei. Meu sobrinho. Estudei muito. Estudou muito, mas não passou. Ficou em matemática. Foi bem em todas. Português errou 2. Tudo errou 2. Mas ele reprovou em matemática porque era algum concurso que eu não lembro. Que não podia zerar em nenhuma. Ele zerou em matemática. Por uma questão, zerou em matemática. Herdou, né? Sangue da tia. Sou ruim demais em matemática também. Mas, meu primeiro concurso que eu passei, eu quase fico em matemática. Só consegui uma questãozinha que anulou. Aí, quando anulou, eu entrei. Mas não, fiquei em segundo lugar na prova. Mas não passei na prova. Reprovei no TAF. Não, esse eu reprovei na redação. Aí, o próximo eu entrei, reprovei no TAF. Aí, depois disso, nunca mais reprovei, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus. Ó, estudei muito, oração coordenada assindética, tá? Período coordenado e assindético, porque não tem conjunção. Agora, aqui tem uma conjunção, mas qual é a função desse mas? Qual é a classificação? Função não, né? Porque conjunção não tem função. Qual é a classificação? É uma conjunção adversativa. Se é uma conjunção adversativa, ele está dentro do meu ACE. Se ele está no meu ACE, ele é coordenado, então coordenado adversativo. Tá? Então, uma oração coordenada adversativa. Beleza? E a gente vai fazer sucessivamente com todas as coordenadas. Agora, vou colocar aqui só para a gente relembrar que tem a nossa explicativa, a nossa conclusiva, e aí eu tenho duas que são subordinadas. Do que você está falando, professora? Dos nossos pois, para relembrar. Está aí embaixo, ó. Para relembrar. Agora, eu achei os exemplos aqui que eu queria. Sabia que eu tinha colocado exemplo. Para relembrar, ó. Arrume o carro, pois foi você. Pois foi você quem o estragou. Quem o estragou. Tô quase nessa. Meu pai me ligou ontem. Minha filha, pague a multa, pois foi você quem a fez. Eu estava dirigindo, né? Não vou nem falar. Dirigindo com o celular na mão. Eu caio na investigação social dos próximos concursos. Eu vou colocar o nome do meu pai, a multa. Mas eu juro que nunca mais eu faço isso. 300 conto, acho que foi a multa. Arrume o carro, pois você que o estragou. Vamos lá, mais 3. Arrumaram, pois o carro. Na próxima exemplo vai ser pague a multa. Pagaram, pois a multa. João, ó o João aqui. Alguém mande uma sugestão de nome mais legal que o João para mim. Arrumou, vou usar o meu amigo Zé. José, o carro, pois o Pokémon o estragou. Não adianta, se a pessoa não gostar do apelido, pega, né? O Pokémon pegou. O estrago estava
O, esta... o estrago estava estragado. Ô, meu aluno, eu não vi que eu escrevi isso aqui, não. O estrago estava estragado. Agora eu fiquei até roxa. Vocês mandam isso pra mim na redação, eu quero morrer. Foi erro de digitação. Deixa eu ver o que eu ia colocar aqui. O estrago. Eu não consigo nem continuar. O estado. O carro. É o carro. Pronto. O carro. Eu vou deixar assim para você e vou fazer uma observação embaixo. Para no dia que você estiver lendo nesse momento, porque eu estou gravando, você vai ler daqui uns dias. O material já está pronto. Vou fazer uma observaçãozinha que é para você ler rir junto comigo. O carro estava estragado. Estragado. Pois estava no concerto. Concerto com S ou com C? Concerto com C é de cadeira de teatro. Ó, cadeira. Lá no teatro, para eu assistir um concerto musical. Com S eu lembro de serrote, que é de arrumar alguma coisa. Concerto. Agora vamos fazer a análise, porque isso cai muito em prova. Este, pois. Arrume o carro, pois foi você quem estragou. Lembram dessa classificação? Se você não lembrar, eu vou me matar nesse momento. Joga pra mim, Zé, lá pro outro lado, que tá só metade da tela. Mais, pode mais. Adoro. Pronto, foi. Olha só. Arrume o carro, pois foi você quem estragou. Este, pois, está dentro de um verbo com ordem. Verbo de imperativo. Verbo imperativo com pois. Explicativo. Outra maneira de achar um verbo explicativo é quando não tem relação de uma ação concreta. Lembra? Se eu não consigo identificar o antes e o depois, eu trouxe até uma questão disso. Não tem ação concreta, não existe uma relação de causa e consequência. Então só sobrou explicativo. Arrumaram, pois, o carro. 2 vírgulas. Antes dele eu tenho um verbo, então ele é conclusivo. Pronto, aqui a gente vai separar no pois. Tá. Pois, eu tô olhando para ver se eu fiz certo, né? Porque eu que criei o exemplo, vai que eu não inverti a ordem. João arrumou o carro. Quem vem primeiro? Estragar o carro ou arrumar o carro? Estragar o carro vem primeiro. Então, se vem primeiro estragar o carro e esse aqui vem depois, qual é a classificação desta oração toda? Deste, pois. Aqui eu tenho uma oração subordinada causal. A causa de arrumar o carro foi eu ter estragado. Aqui é uma oração coordenada explicativa, oração coordenada conclusiva. E aqui é subordinada. Agora vamos para baixo. O carro estava estragado, pois estava no concerto. Ficou muito estava, mas esquece, tá? Faz de conta que tá bonita a oração. Ficou estranha, mas faz de conta que tá bonita. Quem vem primeiro, consertar ou estragar? Estragar vem primeiro. Se o meu pois está ligado ao segundo, então eu tenho uma oração subordinada consecutiva, que é a consequência de estar estragado. Consecutiva é com o. Consecutiva. Beleza? Foi. Relembraram isso aqui? 2 coordenadas e 2 subordinadas. Vamos para os exercícios. Quanto aos versos, eu amei e fui amado, mas também fui rejeitado. Eu amei e fui amado, mas também fui rejeitado. Ai, meu Deus, não devia ter feito isso. Não devia. O Wagner vai fazer um meme. Não tem como puxar a tela, né? Deu grandona, então não vai fazer meme, porque só tô pequenininha na tela. Graças a Deus. É correto afirmar que constituem, olha só o que ele quer saber, período composto por. É por subordinação ou coordenação? Você vem aqui e olha, um verbo. Tem mais alguma coisa nele? Não. Então é um oca, coordenado assindético. E é o quê? Asse. Então também é coordenado aditivo. Opa, mais um aqui. Mas é o quê?
Oração coordenada adversativa. Então, tudo que eu tenho aqui é por coordenação. Nada, 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 nada. Sobrou coordenação. Próxima, essa daqui que eu falei, ó, do pois. A oração destacada classifica-se como... Opa, eu tenho um pois. A gente já viu que o pois pode ser várias coisas. E aí? Conclusivo, ele é conclusivo? Antes dele tem um verbo? Não. Depois dele tem uma vírgula? Não. Então, conclusivo já não é. Explicativo. Opa, pode ser explicativo. Vamos ver aqui, ó, subordinada adjetiva. Adjetiva vai ser, apesar de a gente não viu ainda, adjetiva vai ser com pronome relativo. Não tem pronome relativo, então não é. Adverbial consecutiva. Pronto, chegou onde eu queria. Ela pode ser uma dessas duas. Pode ser consecutiva e pode ser explicativa. Como é que eu sei quem ela é? Você vai olhar se tem um antes e depois. A vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre as tontas, pois nunca as malas estão prontas e nossa vida nunca está em dia. Eu posso dizer que preparar a mala vem antes ou depois de alguma coisa que ele falou aqui? Não tem. Tem relação? Aí primeiro você faz a mala e depois você fica tonta. Ai, também, né? Que você fica rodando para fazer a mala, né? Numa dessa. Ou primeiro você faz a mala e daí você nunca está em dia. Tem essa relação? Não existe. Se não existe esta relação, só me sobra a explicativa. Falou? Viu como não é tão ruim assim? A oração destacada em não só atrapalhou as vendas, como o cliente tende a levar a quantidade exata, é que tipo de período, é que tipo de classificação? Coordenado ou subordinado? Você tem que ir na conjunção. Não só, mas também. Não só, como também. Não só, como. Que tipo de conjunção é essa? Aditiva. Não só estuda, mas também trabalha. Estuda e trabalha, tá? Então, é aditivo. Se é aditivo, pode ser apositiva, pode ser predicativa, pode ser adjetiva, pode ser explicativa? Não, ela é aditiva, tá? É assim que você vai fazer. Eu acho que já finalizou. Eu vou deixar só essas duas, senão a gente vai atrasar muito, tá? Beleza, próxima. Agora nós vamos para o período adverbial. A oração adverbial é... Não, adjetiva. Agora a gente vai para as subordinadas. As subordinadas se classificam em 3. Substantiva, adjetiva e adverbial. Vamos começar pelas adjetivas? Ó, por subordinação. Joga para mim aqui, Zé. Tô chegando. Ai, cheguei lá, tudo bem? Você vem sempre aqui? Por coordenação, a gente já matou. Por subordinação, adjetiva, sempre que tiver pronome relativo, qualquer pronome relativo. Adverbial, conjunção adverbial. Substantiva, conjunção integrante. Vamos começar pelas adverbiais. Não, adjetiva. Adjetiva. As adjetivas, então, são para a gente os nossos pronomes relativos, qualquer um deles, ou quaisquer um deles, tá? Todos vão dar para mim uma oração subordinada adjetiva. E a nossa oração subordinada adjetiva, muitos já sabem, se classifica em apenas 2. Ela só vai se dividir em 2 e é muito fácil. Explicativa e restritiva. Restritiva. O que isso aqui muda? Muda o sentido, tá? Isso aqui tem mudança de sentido. E qual é a diferença quando eu sei que tem uma ou tem outra? Explicativa tem vírgula. Restritiva não tem vírgula, tá? Esta é a diferença. Muda o sentido. Como assim? Se eu disser, João, que é meu vizinho, trabalha comigo. Eu estou só, se eu colocar uma vírgula, eu estou explicando qual João que é. Agora, se eu tiro a vírgula, eu restringo. É só este João, não importa outros Joões. Só estou falando deste. Então, tem mudança de sentido. Prof, eu não consigo visualizar essa mudança de sentido.
vou apertar um botãozinho chamado foda-se. Você não importa para você entender esse sentido. Você só tem que decorar. Com vírgula explicativo, sem vírgula restritivo. Simples assim. Não precisa ficar, ai meu Deus, eu não consigo sentir lá no fundo do meu útero qual a diferença. Para você não faz diferença isso. Só tem de saber identificar vírgula explicativo sem vírgula restritivo. Ó, João, que é meu vizinho, trabalha comigo. Trabalha comigo. A oração que eu acabei de dar o exemplo. Do jeito que está aqui sem vírgula, restritivo. Coloquei uma vírgula, neste caso, qual é a oração principal? João trabalha comigo. Neste caso, em que eu coloquei a oração no meio, eu tenho que colocar 2 vírgulas, tá? Eu já vi questões da banca CESP dizendo assim, se eu tirar esta vírgula que traz erro na questão, ela considerou que não. Zé, só joga um pouquinho mais para frente para mim. Eu vi a banca CESP dizer que não trazia erro na questão. Não foi anulada, mas é errado, porque eu estou separando o sujeito do meu verbo. Então, ou eu não coloco nenhuma, ou eu coloco 2, tá? Agora, se a banca CESP trouxer, eu vou na fé. Eu vou analisar bem no dia, porque eu já vi ela dizer que causa erro e já vi dizer que não causa. Então, a banca CESP está meio sem saber o que fazer aqui. Mas o certo, gramática, ou um ou outro. Tem 2. Aí, existem casos que eu não preciso. Deixa eu ver aqui onde que está o exemplo. Lamber aqui. Meter corona na língua. Ó, esse daqui, a vírgula não causa, não tem essa interferência, inferência que chama, né? As pessoas preferem trabalhos, se fossem só trabalhos que são fáceis. Eu na vida. Quero facilidade mesmo. Cansei de sofrer já. Tem 40, bem. Já sofri 40 anos, agora eu quero só colher os louros. As pessoas preferem trabalhos que são fáceis, restritivo. Coloquei vírgula, explicativo. E essa aqui não tem vírgula antes e depois, porque morreu aqui o assunto, tá? Agora vamos... E já coloquei também adverbial. Adverbial. E aí vamos para o exercício. Adverbial. A adverbial, conjunção. Cadê aqui? Adverbial. A conjunção a oração, o período composto por subordinação adverbial, que vai ser chamada a nossa oração subordinada adverbial. Ela vai ser formada por quem? Por todas as conjunções adverbiais. Tá? Então, tem uma oração adverbial, o meu período é subordinação e vai ser chamado subordinação adverbial, causal, consecutivo, concessivo, tá? Então, é só decorar a conjunção. De novo, só decorar a conjunção. Quantos tipos nós temos? 9, está aí no material de vocês. Causal, final, comparativa, proporcional, concessiva, temporal, consecutiva, condicional e conformativa. Essas são as nossas. Exemplos, vamos lá. O Rio Madeira. O, letra maiúscula, porque é um nome. O Rio Madeira. O que é isso? É o rio que tem aqui na cidade de Porto Velho. Bonitos que só. Quase não tem lama quando chove. Sobe à medida que chove intensamente. Mas ele realmente é muito bonito, viu? Tem um pôr do sol, aqui tem um mirante que a gente vai pro pôr do sol, é muito bonito. Se tem algo muito valioso em Rondônia, em Porto Velho, é o pôr do sol. Ele é amarelo, falam que é por causa da linha do Equador. Eu não sei não, porque eu não entendo nada disso. Não sabia nem que eu estava aqui.
Ó, próximo. Ah, essa aqui é uma informação sobre pontuação. À medida que chove, o rio... Eu só vou colocar rio, tá? Sobe. O rio, à medida que chove, sobe. Então, vamos lá. O que é que eu trouxe aqui para vocês? Quando eu tenho oração subordinada, a minha vírgula, para iniciar a conjunção na frente da conjunção subordinada adverbial, ela é facultativa. Você pode pôr ou não, quando está no sentido direto, sujeito, verbo e complemento, tá? Quando ela está no sentido direto da oração, essa vírgula é facultativa. Que tipo de oração subordinada eu tenho aqui? Proporcional. Então, eu tenho uma oração subordinada proporcional. E a vírgula vai ser facultativa. A gramática diz assim, ó, indica-se, sugere-se que coloque uma vírgula quando o período é muito longo. O que é período longo pela gramática? Mais que 3 letras, mais que 3 palavras. Então, eu tenho uma, a preposição conta, 1, 2, 3. Tenho 4. Então, eu poderia colocar se eu quisesse, tá? Mas vamos deixar sem por enquanto. No entanto, desloquei de lugar, a vírgula passa a ser obrigatória. À medida que chove, vírgula, o rio Madeira sobe, tá? Então, é obrigatório. De novo, agora ficou inferente, ficou no meio. O rio, à medida que chove, sobe. Isso aqui é para marcar que ele está fora de lugar. E todas elas... Muda sentido? Não muda nada. Só desloquei de lugar para ficar mais ou menos bonito. E todas elas chamam com oração subordinada proporcional. E aí, se eu colocasse uma temporal? À medida que o rio sobe, quando chove muito. O quando? O quando é temporal. Então, seria uma oração subordinada temporal, tá? Nada mudou. Então, é só decorar. O meu período vai levar o nome de acordo com a minha conjunção. Tá bom? Vamos fazer uns exercícios, joga na tela. Cadê aqui? Cabe julgar o aluno a entender o que é ético para ele, para que ele possa se pautar por uma conduta adequada aos dias de hoje. Não obstante, baseado em princípios que sempre exigiram a oração. Não obstante é... Olha só, a conjunção não obstante, eu trouxe esse exercício justamente para trazer essa informação e eu quero que você já monte aí no seu materialzinho, tá? Assista, depois volte e escreva. A conjunção não obstante, ela pode ser coordenada, adverbial, ou ela pode ser subordinada concessiva. Concessiva, pronto. Qual é a diferença? A diferença, você vai fazer o teste de uma substituição. Porque, na verdade, a diferença está no verbo. Verbo indicativo é adverbial. Verbo subjuntivo é concessivo. Mas, para você não ter que decorar tudo isso, é mais fácil você decorar. Escolha uma conjunção adverbial bem básica, mas. Escolha uma conjunção bem básica concessiva, embora. Se na hora da sua substituição couber, vai ser ela. Vamos fazer o teste aqui. Cadê? O nome obstante está aqui, ó. Possa se pautar por uma conduta adequada aos dias de hoje, mas em princípio que sempre existiram. Em princípios que sempre existiram. Opa, deu certo. Então, eu tenho aqui uma adversativa, mesmo porque nem tem concessiva aqui em cima. Nem tem concessiva. Como é que você faz? Vamos dar um exemplo com o embora. Não obstante, tenha chovido, fui à aula. Choveu muito, mas mesmo assim, ó, não vou faltar minha aula não, porque eu quero passar no concurso. Fui à aula. Mas tenha chovido, não. Embora tenha chovido.
porque o meu verbo está no indicativo, está no subjuntivo e não no indicativo. Então, é isso que vai ser a diferença. Se couber embora, concessiva. Se couber mas, adversativa, tá? Então, aqui está a nossa resposta. A cada dia, inventam algo que imediatamente se torna indispensável. Opa! Classifica-se como: cada dia inventam algo, o qual... Como é que eu sei que um que é pronome relativo? Nós vimos isso lá na aula de pronome. Eu vou substituir por variações de o qual. Então, é o qual porque algo é masculino e singular. O qual. Então, é pronome. Se é pronome, o que vai definir para mim? Eu já sei que é adjetiva. Se é pronome, eu já vou dar o nome de adjetiva. É adjetiva coordenada ou subordinada? Subordinada, porque coordenada só tem ace. E a diferença aqui é a vírgula. Sem vírgula, ela é restritiva. E a gente procura. É aqui? Não. É aqui? Não. É aqui? Não. Subordinada, adjetiva, restritiva. Ixi, não coloquei resposta. Coloquei. Tá aqui. Próxima. Deixa eu ir acompanhando aqui para ver se começa o conteúdo novo. Tá. A oração que está sublinhada, é sublinhada a pronúncia, tá? Sublinhada. A mãe que viera correndo, classifica-se como... Opa! A mãe a qual... Pronto. É adjetiva. Subordinada, adjetiva, e explicativa, porque tem uma vírgula. Então, não é, não é, não é. Agora, a gente olha aqui, coordenada ou subordinada. Para ser coordenada é só o ace, então sobrou Charlie. Está aqui. Próxima. Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no estado do Acre, apesar de ser fundamental. Quanto à classificação sintática da expressão em destaque, assinale a alternativa correta. Apesar de, eu tenho que saber que conjunção é essa. É uma locução conjuntiva concessiva, que é a mesma coisa que embora. Embora seja fundamental, tá? Então, se eu tenho embora aqui, vai ser concessiva e eu só tenho, ó, completiva, substantiva, só tenho concessiva aqui. Próxima. Eu acho que acabou. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acabou. Agora nós vamos para o quadro. Agora a gente vai ver período por subordinação das substantivas. Olha, a gente sabe que tem período por subordinação. Adjetivo, pronome relativo. Adverbial são as nossas conjunções adverbiais, que são 9 tipos. E aí eu tenho período por subordinação substantiva. Quem vai ser ele? Todas que iniciarem com conjunção integrante, e a nossa conjunção integrante é Q e C. Por que ela chama substantiva? Porque ela exerce a função de um substantivo. A nossa oração toda exerce a função de um substantivo. Essa daqui eu não disse que exerce a função de um adjunto adverbial? Adjunto adverbial, essa daqui exerce a função de um substantivo. Quais são as funções de um substantivo? Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto, ele pode ser um complemento nominal, ele pode ser um aposto, ele tem várias funções e esses daqui vão exercer essa função. Então, sempre que você tiver uma oração substantiva, ela pode ser substituída por um pronome, que nós vamos chamar de isso, que vai ajudar até a gente decorar o nome da oração. Oração subordinada substantiva, que derivou da minha conjunção integrante. E aí eu já decoro o nome se eu falar de trás para frente. E então ele exerce, ó, o isso não é um pronome substantivo, porque está substituindo um termo. Está aqui, está substituindo um termo, está tendo a função de substantivo. Para fazermos esta nossa classificação, primeiro vou mostrar para vocês, ó, as substantivas. Período composto substantivo.
orações, que é formado pelas orações substantivas. Se dividem em 6. Vamos colocar todas elas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem são eles? Ele vai exercer o papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal. O nome delas não é esse, isso aqui é a função que ele vai exercer. Complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, e está faltando um, aposto. Tá? Então, essas são as funções que a nossa oração pode exercer. Ela pode estar... Joga para mim mais para frente, Zé. Foi. Ela pode exercer o papel de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Vamos ver um por um para você entender. Só que antes de a gente entrar nisso aqui, vou apagar. E eu vou passar o macete, como é que você vai fazer a análise primeiro, porque este tipo de período é o período que mais cai, período de subordinação substantivo, é o que mais cai na prova e é o mais difícil, em tese, de aprender. Só que, com o macete que eu vou passar, você vai falar assim, caramba, esse aqui é o mais fácil, tomara que só caia ele. Você vai brincar de forca. Prof, o que é isso? Não é possível que você não conheça essa brincadeira. A forca é quando você brinca, você coloca lacunas, e nesta lacuna, alguém vai falar para você assim, a palavra que eu escolhi, ela é tem em hospital. E daí você começa, tem a letra A? Ah, não tem a letra A, eu faço uma bolinha. Tem a letra B? Não, não tem a letra B, eu coloco um pauzinho. Se eu completar o hominho, você morre. Então, você vai pensar da seguinte forma, que se você não acertar, você está enforcado no dia do seu concurso, tá? E a nossa brincadeira aqui, ela é muito mais fácil, porque você já tem nas 3 lacunas, nessas 3 lacunas, você já tem um tema para cada lacuna. Então, o primeiro é o sujeito, o segundo é o verbo e o terceiro é o complemento. E aí você vai pegar a oração e vai completar aqui, tá bom? Então, é assim que você vai pensar as nossas orações substantivas. Vou colocando as orações aqui do lado e aí a gente joga para baixo. Vamos começar com a substantiva. Ó, 1. Substantiva. Subjetiva. Olha o nome, subjetiva. Uma coisa que é subjetiva, ela é ligada a sujeito. Sujeito. Tá? Isso aqui até ajuda lá em direito administrativo. Outro dia eu até postei um macetinho. Para o direito administrativo, quando a minha composição ela é subjetiva ou é objetiva? Se eu pergunto se ela é subjetiva, está ligada a sujeito. Sujeito é agente, é órgão. Se é objetiva, está ligada ao que eu faço. E aí vai ser a função que este órgão exerce, a atividade que este direito exerce. Então, ó, se é subjetiva, sujeito. Ah! Então, ele vai exercer o papel de sujeito. Exemplo. É importante que estude muito. Estude muito. É importante que estude muito. É importante isso. Ah! Lembre, nós vamos ver, é o nosso próximo assunto, terminando o período, essa parte do período composto,
das orações subordinadas substantivas. O nosso próximo assunto são as orações reduzidas, porque elas fazem parte do nosso período composto por subordinação. Então, a gente ainda não viu as orações reduzidas, mas aqui eu tenho uma oração desenvolvida, porque tem uma conjunção. Se eu tirar a conjunção e eu colocar é importante estudar, dá no mesmo. É importante isso. Sempre que eu consigo colocar este isso, eu vou reescrever só nela. Ó. É importante isso. E agora, aqui eu vou fazer a minha análise. Meu Deus, tem um sujeito aqui na frente? Não tenho. E a minha oração tem que ter sujeito. Sem sujeito, tá errado, quando tem conjunção. Então, eu preciso colocar um sujeito. O que que eu vou fazer? Você vai transformar o seu isso em sujeito. Você vem aqui e escreve ele, ó. Isso é o verbo, então ele vai para o lugar do verbo, importante. Então, você colocou aqui tudo na posição. Isso é importante. Então, esta oração, este período substantivo, ele exerce qual função? Função de sujeito. Tá? Então, ele é o seu sujeito. Beleza? Vou dar mais um exemplo para você ficar feliz. Deixa eu achar aqui. Substantivo, subjetivo. Ó. Viu-se que ela estuda muito. Típico de bancas isso aqui. Vão dizer que o que ela estuda muito é o complemento do verbo viu e que este verbo viu não tem sujeito. Opa! Viu-se isso. Se eu cheguei aqui e consegui fazer isto, eu vou ali embaixo e vou escrever. Viu-se isso. Eu tenho de ter um sujeito. Tem sujeito? Não tem. Então, quem vai ser o seu sujeito? O isso. Você vem aqui e coloca o isso na frente. Isso. Isso viu-se? Cadê o complemento? Isso é visto. Locução verbal. Só faltou o complemento. Mas é uma locução verbal, tá? Isso é visto. O que que eu tenho aqui? Voz passiva sintética, tá? Então, isso é visto. E isso é o seu sujeito. Foi? Espero que sim. Quer mais um exemplo? Será que você precisa em casa mais um exemplo? Vou colocar só mais um. Era difícil penoso que carregasse o fardo todos os dias. Era penoso isso. Então, a gente vem aqui e faz a substituição. Tem o sujeito aqui na frente? Não, não tem o sujeito aqui na frente. Então, se eu não tenho o sujeito aqui na frente, quem vem? O isso. Isso era penoso. E o penoso é o seu complemento. Que tipo de complemento? Predicativo do sujeito. A gramática, a regra da gramática é a oração substantiva, ela é composta por verbo na terceira pessoa. Aí você sabe que vai ser substantiva, porque se eu tiver um verbo que não seja na terceira pessoa, eu vou ter sujeito, então ela não é substantiva. O verbo vai estar na terceira pessoa e não tem sujeito expresso, tá? Esta é a regra. Eu facilito para você só fazendo o desenho. Olha, tem um hominho aqui sendo sujeito? Não. Então, vai para frente. Mas, para quem já consegue bater o olho e identificar, você vai ver que eu tenho um verbo na terceira pessoa. Se você tem um verbo na terceira pessoa,
não tem sujeito expresso, ela é subjetiva, tá? Agora, outra, substantiva predicativa. Ó, predicativa. Se ela é predicativa, esse nome me lembra o quê? Ele exerce a função de predicativo do sujeito. E aqui, qual é a regra? Verbo de ligação, eu preciso que seja um estado, tem que ser verbo de ligação, senão não posso ter predicativo do sujeito. Um verbo de ligação, e aqui tem sujeito. Porque se eu não tiver um sujeito expresso, como é que eu vou ter um predicativo do sujeito se não existe sujeito, tá? Então, vamos ao exemplo. Eu vou apagar isso aqui, tá? Tá no material aí. O problema foi que você chegou atrasado. O problema foi isso. E aí você vem e reescreve aqui esta oração. O problema, sujeito, verbo, foi isso. Quando você coloca a sua oração resumida com o isso dentro desta lacuna, você só vai olhar. Se o meu isso parou aqui, ele é sujeito, ele é a minha subjetiva, o nome dela. Se o meu isso parou no complemento, eu tenho que voltar e olhar o tipo do verbo que está aqui. Que verbo que está aqui? O verbo ser, verbo de ligação. Então, como é que vai chamar esta minha oração? Predicativa. Com qual função? Predicativo do sujeito. Deixa eu achar se tem mais um. Mais um exemplo. O anúncio era que ele se aposentadoria. Aposentaria. Aposentadoria é bom, né? Aposentaria. Meu sonho. Estou esperando esse momento. Falta muito ainda. Anúncio. O anúncio era isso. Então, eu vou substituir. Agora, você vem aqui para fazer a análise. Você coloca na sua lacuna. O anúncio era isso. Opa, onde foi que parou o meu isso? No complemento. Então, se parou no complemento, eu tenho que voltar e olhar o verbo. Que verbo eu tenho aqui? Verbo de ligação, verbo ser. Então, qual é a função deste isso? É uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito. Foi? Não é tão ruim assim, né? Agora, mais uma. Objetiva direta. Objetiva direta. Também não tem erro. Eu vou analisar que tipo, onde que está o meu isso. Vou analisar onde está o meu isso e pronto. Simples assim. A banca publicou. A banca publicou que o edital sairá amanhã. A banca publicou isso. Então, a gente vem aqui e reescreve. A banca, na verdade, tem que ser banca com letra maiúscula. A banca publicou isso. Opa! Sujeito, verbo. O meu isso ficou no complemento. Então, eu tenho que voltar e analisar que tipo de verbo eu tenho. Quem publica, publica algo. Agora, aqui já não é mais um verbo de ligação. Ele é um verbo transitivo direto. Então, como é que chama este meu período?
vai chamar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que exerce a função de objeto direto. Foi? Agora, objeto indireto, está quase acabando, só tem mais dois. Objeto indireto. Oxi, agora lascou mesmo. Ah, fudeu tudo aqui. Pronto. Objetiva indireta. Se eu tenho uma objetiva indireta, o meu verbo muda. Então, agora eu vou ter que ter um verbo transitivo indireto para completar a minha lacuna. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu coloquei. Agora que eu... Não, tá certo. Eu gostaria de que você não se atrasasse. Eu gostaria disso. Opa! Então, a gente vem aqui e completa a nossa linda lacuna. Eu gostaria disso. Onde é que ficou o meu disso? No complemento. Se ficou no complemento, eu volto no verbo e analiso. Que verbo que eu tenho? Transitivo indireto. Qual é o nome desse complemento, então? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque é um objeto indireto. Mais um complemento nominal. Tudo que a gente tem de complemento, por isso que eu coloco o predicativo, apesar de ele estar nos termos integrantes, eu coloco nos termos acessórios, agora me deu nó, essenciais, integrantes e acessórios. Apesar de ele estar nos acessórios, eu coloco ele como integrante, usando como complemento por causa disso. Ele sempre se encaixa nessa posição de complemento. Então, vamos lá. O predicativo é termo essencial, né? Que ele está lá nos predicados. Tá, faz parte dos núcleos dos predicados. Pronto. Então, agora vamos para o complemento nominal. Vou colocar só um CN aqui, tá? Completiva nominal. Exemplo. Tenho... Ó, medo de novo. Tenho medo de que reprove na prova. Tenho medo de que eu reprove na prova. Tenho medo disso. E a gente vem aqui, nada mudou e completa. Quem tem o medo? Eu. Tenho medo disso. Onde que ficou o meu disso? No lugar do complemento. Então, eu volto aqui no verbo e analiso. Tenho medo é uma locução. Mas essa locução é verbal? Não, é uma locução que tem um nome. A função dela é porque o meu substantivo, o medo, não pode ser conjugado. Eu medo, tu medas, ele medamos, vós medais, eles medam, nós medaremos. Pode? Não. Então, quem faz a conjugação, quem faz a flexão, é a minha locução. Mas isso aqui não é um verbo, isso aqui é um nome. Por isso que eu vou dar aqui o nome de oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Então, complemento nominal. Beleza? Última, e aí nós vamos para os exercícios e terminamos essa parte. E a próxima será orações reduzidas. Oração substantiva apositiva. Lembra que eu falei lá em 2 blocos atrás, eu acho, já não me lembro mais, que as orações que aposto não tem verbo. Não existe aposto oracional, não. O que a gente chama de aposto oracional é isso aqui, ó. Oração substantiva apositiva. Que ela vai estar aqui exercendo a função de um aposto. Mesmo que seja uma oração reduzida, que não tenha o que não tenha o se, a gente consegue identificar que é um aposto, que ela é uma oração substantiva. Então, vamos lá. Exemplo.
É que eu tô vendo aqui que na hora que eu editei o material, pularam-se as funções e aí ficou sem... Tem que arrumar em casa. Olha só. Quero apenas uma coisa de você. Seus maldosos. Não é isso que vocês estão pensando, não, tá? Sou uma moça muito séria. Não faço essas coisas. Você sabe que eu sempre digo que concurseiro é assexuado. Vocês não têm tempo para transar na vida, não, tá? Você só tem que estudar, meu bem. Quando você passar, que estiver na minha posição, aí você já pode ter outra vida. Neste momento da sua vida, transa não. Você é casada, vixe, aí lascou. Aí vai ter que dar assistência. Mas dá para dar aquela engambelada no marido, né? Ou na esposa, porque você tem que estudar, meu bem. Sexo cansa. Não cansa, Zé? Cansa. Tem dia que você tava... tem mesmo, é. Cansa, bem. Cansa porque você tem que fazer aquela performance, né? Você não pode simplesmente... Aí o cara vai falar, nossa, já foi melhor. Então você tem que manter a pose de que tu é foda. Aí para fazer o tu é foda, gasta tempo e energia. Quero apenas uma coisa de você. Não é isso que vocês estão pensando. Que passe no concurso. Quero apenas uma coisa de você. Quero apenas isso. Tá? Geralmente ela vem marcada por 2 pontos. Então, ela vai estar na posição de... Ela não encaixa aqui, não. Ela vai estar na posição de aposto. Que coisa eu quero? Que sempre vem depois. Lembra? O meu aposto sempre vem depois do termo dele. A quem essa coisa que você passe no concurso? Passe é o quê? Uma coisa que eu espero de você. Então, vem depois e aí exerce a função de aposto. Foi? Foi. Agora a gente vai fazer uns exercícios. E blau. No trecho, pelos indícios, é muito provável que se trate de algo legítimo. A oração grifada é classificada corretamente como o quê? Opa, a gente tem que fazer nosso desenho, ó. Nosso hominho. 1, 2, 3. É muito provável isso. Tenho alguma coisa aqui na frente para ser o meu sujeito? Não. Meu verbo está na terceira pessoa. Então, o que vai ser? Isso é provável. Então, ele exerce a função de subjetiva, que é o meu sujeito. Ah, garoto! Indique entre as palavras abaixo o período composto cuja oração subordinada é completiva nominal. Nossa, essa é mais fácil. Eu vou ficar procurando o que não tem verbo. É importante que estejam? Não. Teremos? Não. Daria? Não. Tinha certeza, ó. Certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Minha dificuldade é? Não. Então, quem sobrou? Aqui, porque o restante é verbo. Foi? Próxima. Ixi, acho que eu pulei mais um. Ah, é. Aqui. Próxima. No fragmento textual abaixo transcrito, como se classifica a oração em destaque? Estima-se que, no futuro próximo, essas 3, estima-se isso. Nós vimos um período bem parecido com esse. Estima-se isso. Tem sujeito aqui na frente? Não. Não tem sujeito, está na terceira pessoa. Então, se está na terceira pessoa e não tem sujeito, vai ser isso é estimado. Eu tenho aqui minha voz passiva. Eu fiz a volta e achei que o meu isso é subjetivo. É o meu sujeito, minha gente. Ai, que lindo! Adoro! Tem certeza de que aprendeu tudo? A classificação da oração subordinada. É bom que está sublinhado. Essa aqui, ó. Tá sem o D aqui. Que aprendeu de tudo. Sublinhada é... Se eu tenho certeza, eu já não preciso nem tocar para frente. Se eu tenho certeza, o que vem depois de certeza vai ser um complemento nominal. Então, eu tenho que procurar uma completiva nominal, que sobrou aqui. E a última questão, o sujeito da oração iniciada por entende-se
é indeterminado, a gente já viu isso lá em determinação, a gente viu isso lá em voz passiva e a gente vai ver isso aqui de novo. Porque é o formato que a banca cobra de vocês. Não, eu não tenho um sujeito indeterminado, eu tenho um sujeito claro. Quem é o meu sujeito? Isso. Entende-se isso. Eu nem preciso voltar no texto, tanto que eu nem coloquei o texto aqui. Tá? Eu sei que vai ser o isso. Que no caso, deixa eu ler a linha certa, que é que a integridade pública. Mas eu substituo por isso. Entende-se isso. E isso é entendido. Ok? Então, errado. Volta para mim, Zé. Acabamos. A nossa próxima aula, salvo dos enganos, vai ser orações reduzidas. Aí eu acho que na oração reduzida entra também tempos compostos. Professora, mas tempo a gente já não viu lá atrás, mas é porque eu vou jogar agora os verbos. Aí eu acho que entra locução verbal e tempo composto. Bem bacana. Esses dias eu até andei postando no meu Instagram alguma coisa. Se você tiver uma dúvida, tem lá umas publicações no meu Instagram sobre isso, tá? Até o próximo bloco. Ai, amo vocês!